Nós entramos na semana passada na criação, né? Eu vou só relembrar, sem precisar colocar o slide, pode colocar direto na... Isso, nesse aí mesmo, Priscila, esse mesmo. Muito obrigado. Como nós entendemos as boas novas? Por que o Evangelho é uma boa nova? Por que quando a gente diz assim, o Evangelho é uma boa notícia, uma boa nova? Boa notícia do quê? Qual era o problema? Foi isso que nós falamos semana passada. O problema é que Deus cria o homem para ter comunhão com Ele, mas o homem nega a Deus. E quando ele peca e colhe do fruto, ele toma decisão pela sua própria vida. E porque ele se afasta de Deus, ele se corrompe. Muita gente, aliás, é uma discussão filosófica, em vários campos das ciências humanas, da onde vem o mal? Quem criou o mal? Na verdade, o mal não é um ser, não é um objeto, o mal não é uma criação, o mal é a degeneração do ser. O mal não é um ser, ele é a corrupção do ser. E nós usamos o exemplo de Agostinho, que diz que o homem é como um ferro e o mal é a ferrugem. É a degeneração do ser que é o mal, a ausência de Deus. É o homem entregue ao seu próprio governo. E o pecado, fundamentalmente, o que é pecar? É ser Deus de si mesmo. Tomar a decisão entre o que Deus diz e o que eu quero, eu faço o que eu quero, porque eu mando em mim mesmo. Por isso, todas as vezes que o homem decide por si só, ele está simplesmente tomando o rumo natural da sua existência. Porque após o pecado, todos nós nascemos debaixo dessa marca. Aliás, Paulo diz, todos pecaram e carentes são da graça de Deus. Nós não somos pecadores porque nós pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Deu para entender? Você entendeu que eu estou falando? Vou repetir essa frase. É importante você entender isso. Não é porque você peca que você é chamado pecador. Você peca porque você nasceu um pecador. O pecado não é algo que a gente escolheu. A Bíblia diz que nós somos escravos do pecado. Então, quando o homem peca e se separa de Deus, e nós nascemos debaixo dessa marca, aliás, é por isso que o homem conhece a morte, é por isso que a gente se degenera, é por isso que há mal. E o livro de Apocalipse conta a boa notícia para a gente, que a coisa vai de mal a pior até acabar. Mas nós temos uma boa notícia, o Evangelho, a boa nova. A boa nova de que o pecado que gera a morte, e essa morte é a que requer a nossa vida, não vai nos requerer, porque Deus entregou-se no nosso próprio lugar. O Deus que cria o ser humano e vê o ser humano se desligando de si, e pense, se viver é ter a dádiva de Deus da vida, me afastar de Deus significa a morte. Por isso Paulo fala aos Efésios que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Respirando, mas morto. É tipo o Walking Dead. Nós somos éramos, né? Tudo Walking Dead. Está tudo andando na rua, mas está tudo morto. Porque não há vida verdadeira em Deus. Na verdade, existe uma graça de Deus que só não morremos quando colhemos do fruto lá no Éden, porque Cristo sustenta a vida do homem no seu sacrifício. A gente vai chegar nos textos que falam sobre isso. Nosso tema dessas quartas-feiras é como é que a gente, sendo cristão, enxerga a vida. Por isso, cosmovisão cristã. Como é que a gente enxerga o cosmos, o todo? A partir de Cristo. Quando conhecemos a Ele e as boas novas chegaram até nós. E se o Isaías, Jeremias diziam que viria o dia do Senhor, o dia da vingança do Senhor contra todo o mal e contra toda a injustiça na terra, quando Cristo, e Ele traria a espada da sua justiça, é interessante Jesus ir à cruz, e o mesmo Deus que promete o juízo contra o pecado, pratica o juízo contra o seu próprio Filho.
Cristo morre na cruz e leva sobre si a recompensa do pecado. Essa é a boa notícia, que a gente tem caminho de volta para Deus. Essa é a boa nova do Evangelho. E quando você ouve a palavra do Evangelho, você cai em si e se arrepende. Foi o que João Batista pregava: arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou. Você precisa reconhecer que você é um pecador e se render a Jesus Cristo. Não resista ao chamado dele. Essa é a boa nova. Sabe que a palavra evangelion, do grego, ela é uma derivação dos evangelistas daquela época, que eram os anunciadores. E geralmente o evangelista, o anunciador, ele fazia assim: os homens saíam para a guerra, e as mulheres e crianças ficavam ali. Se a gente ganhar a guerra, eles estão em paz. Se a gente perder, foge, se vira, porque o inimigo vem e vai estuprar as mulheres e fazer os filhos escravos. É assim. Mas os homens vão lutar pelas mulheres, vão lutar pelos filhos. E o evangelista, que era o anunciador, era o cara que... Quem é o cara que deixou? Não é o meu, irmão, porque o meu está aqui, ó. Ó, se tocar de novo, tudo bem, você abaixa o volume, não tem problema. Acontece. É brincadeira, irmã. Onde que eu estava? Ele vinha e dizia: tem uma boa notícia para vocês. Seus maridos lutaram por vocês e ganharam a guerra. Enquanto eles recolhiam o despojo, recolhiam os corpos, até que eles voltassem. Ele vinha com a boa notícia de que vocês não vão ser escravos e o povo inimigo não vai entrar aqui. Daqui a pouco eles estão voltando. Esse era o anunciador, era o cara que trazia o aviso. Esse era o evangelista, entre aspas. O evangelista no cristianismo é o cara que faz esse papel. Seguinte, pessoal, era para a gente estar morto, porque nós escolhemos andar longe de Deus. Mas tem uma boa notícia: a morte não virá sobre nós. O inimigo não vai fazer isso, porque alguém lutou pela gente. A fé cristã parte do pressuposto de que Jesus Cristo é o sacrifício. Para o judeu se converter, era muito complicado, ainda é nos dias de hoje. Ele compreender de que não seria mais um sacrifício de um animal. Não era mais o preço que ele pagava, mas era o preço que Cristo pagaria por ele. Ele é o Cordeiro de Deus. Aliás, é muito difícil para a gente crer nisso. Sempre que alguma coisa ruim acontece conosco, a gente quer perguntar para Deus o que foi que eu fiz de errado. E quando alguma coisa boa acontece, eu conto para os irmãos o que foi que eu fiz certo para Deus me dar aquilo. Porque, na verdade, a honra ou a desonra é sempre minha. Eu recebi de Deus porque eu fiz certo e eu não recebi porque eu fiz errado. Eu sou responsável pela minha vida. A gente pensa assim. Isso é terrível. É Deus olhando do céu e dizendo assim: quando é que eu vou ser teu Senhor? Quer dizer então que quando a coisa acontece errada é porque você fez errado, e quando der alguma coisa boa é porque você fez certo. Legal, e eu sou Deus para quê? Essa é uma visão pagã de relacionamento com Deus. É uma visão bem pagã. A fé cristã, já falei isso domingo, ela vai ao contrário das outras religiões. Toda religião diz que você faz um sacrifício diante de Deus e ele se agrada de você e te dá alguma coisa em troca. A fé cristã é o contrário. Ele fez o sacrifício primeiro por nós. As religiões dizem: se você andar certinho, ele te abençoa. E ele vai fazer alguma coisa por você. A fé cristã é o contrário. Porque ele fez alguma coisa por você, é que você se rende e anda no caminho dele. Não é uma troca, é uma resposta. O homem peca e cai. Depois da criação, ele cai, vem a queda. A queda tem dimensões cósmicas. Quando você lê o livro de Gênesis, Deus fala: por que você pecou? No capítulo 3, versículo 15: maldita é a terra por causa do homem. Olha que loucura. A criação vai sofrer porque você se afastou de mim. Ao invés dela produzir só frutos, sementes, ela vai começar a produzir espinhos,
cardos e abrolhos. E você vai tirar dela o teu sustento com isso aqui, ó. Porque entrou o pecado, todo o cosmos e toda a criação foi abalada. Nós lemos aqui há 2 domingos atrás, Romanos 8. Vocês lembram desse texto? Que toda a criação geme, e nós também gememos, aguardando a nossa redenção. Que a criação, ela está sofrendo, e o homem está sofrendo porque se afastou de Deus. Como que a gente enxerga o mundo hoje? O mundo e as pessoas são a boa criação de Deus. Não, não é bom. Não, é a boa criação de Deus. É que a ferrugem está tomando conta. Mas é a boa criação de Deus. Nós também temos mal em nós. A gente luta contra o pecado. É que a gente se arrepende. E procuramos a regeneração em Cristo. Mas a partir da queda, o mundo vem degringolando. Dá sinais de melhora, mas volta a afundar. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa falou assim para mim, mas não é bem assim. O mundo está melhorando. Você veja que cada ano que passa, a gente tem leis mais justas. E eu falei, então, é por isso. Se o mundo estivesse evoluindo, nós não precisaríamos de lei. O ser humano faria o bem, porque o bem seria bom. Cada vez mais a gente tem que ter lei e punição. Dizendo, se você fizer mal, você vai para a cadeia, vai se dar mal. Porque o único jeito de frear o homem é punindo. Porque cada vez o homem está pior. Então como é que a gente enxerga o mundo hoje? É um mundo que foi criado e caiu. Mas tem uma boa notícia. Tem a notícia da redenção. Alguém que ocupa o nosso lugar, morre a nossa morte, e todo aquele que nele crê tem o poder de ser um filho de Deus. Não o que nasceu pela vontade da carne, mas aquele que nasceu de novo, da vontade de Deus, que tem a vida de Deus dentro de si. Então o mundo que é criado e entra em colapso, encontra em Cristo de novo a oportunidade de viver em Deus, até que acabe e vá para a sua glorificação, que é o estado futuro e eterno. Esses 4 pilares são a base de tudo que a gente crê. Aqui está a nossa vida. Como é que você explica o mal do mundo? Fruto da queda. É o mundo que se degenera. É o mundo que se degringola e se perde. E qual a boa notícia? A boa notícia é que Cristo nos salvou. E o reino de Deus está em nós e está entre nós. No mundo em colapso, no mundo perdido, você vai poder encontrar sinais do reino de Deus nas pessoas que têm Cristo em si e nas relações delas, como igreja e como corpo. Esse reino não é o reino definitivo, é o reino que a gente vê aqui entre nós, mas ele é um sinal de que na glorificação, esse é o reino que nós viveremos na eternidade. O que a gente vive aqui, como irmãos, como igreja, podemos dizer que, de certa forma, é um pequeno prenúncio do que a gente vai viver na eternidade. E o nosso maior anseio é quando a gente vai estar lá. Até nos salmos, que nem conheciam a Cristo, os salmistas, a gente vê escrito, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de Deus. Quando eu irei? Quando que eu vou, Senhor, para estar contigo? Quando irei e me verei perante a face do Senhor? Até o cristão é o doido do mundo, que diz, quando que eu vou morrer? Bom, deveria ser assim. Deveria ser assim. Porque nós todos temos um anseio de estar com o Senhor, não é verdade? É nada, não é verdade. Tem uma música gospel de uma banda ungida chamada Blitz, e que o Evandro Mesquita cantava assim, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Às vezes nós somos hipócritas, vamos fazer aqui o nosso meia-culpa, somos falsos. A gente fala de Deus e fala que vai buscar Deus na igreja, porque quando a gente sai daqui não tem Deus com a gente não. Vivemos uma religião, vivemos uma hipocrisia. Essa é a boa notícia que a gente tem, é assim que a gente enxerga o mundo.
Aliás, há 2 domingos atrás, quando eu falei sobre os mandatos de Deus aqui, vale a pena. Acho que já está no ar já o segundo, né? É esse daí dos mandatos? Não. É, né? É o segundo, da adoração. Muito bom você dar uma ouvida ali. Porque fala um pouco a respeito disso. Nós fazemos uma divisão dualista assim, ó. Você é da igreja? Não, você é um demônio. Eu sou da igreja, eu sou santo. Nós fazemos isso. Nós fazemos essa separação. A grosso modo, Deus não faz essa separação. Deus não faz. Porque quando Deus olha para o mundo, Ele vê um mundo caído. Vou dar um exemplo bem claro para vocês aqui. O Palmeiras não tem mundial? Mentira, nós temos o primeiro mundial. Mas os irmãos que são lá de Itaquera, porque diz a Bíblia que quando o diabo foi conversar com Deus, no livro de Jó, e Deus perguntou, Satanás, de onde você vem? Ele falou, eu venho de rodear a terra, passear por ela, passei pelo Parque São Jorge, passei pela... Veja bem, se ele rodeou a terra, ele passou por lá, com certeza. Passou por todos os lugares, eu quis só destacar esse lugar, um ponto apenas. Mas imagina, eu estava brincando com uma pessoa outro dia, falei, seu time não tem mundial? Eu falei assim, meu time tem 100 anos e não tem mundial. O seu deve ter uns 102, 103 e tem um. Né? Meu time tem 100 anos, ganhou 4 campeonatos brasileiros. Em 100? Ganhou. E eu fico falando, eu ganhei 4, você ganhou 3. Em 100, cara, ganhou só 4. É a mesma coisa que eu e você estarmos afogados a 100 metros de profundidade no mar. E você rindo de mim, eu estou a 99, tá bom. Só não eu estou a 100, tá legal. Você ganhou um, não ganhou, tá, um grande... Né? É que hoje eu estou calmo, eu não vou falar o que eu costumo dizer, você sabe o que eu ia falar, você sabe, né? Você sabe o que eu ia dizer. Você já pegou. De quem? Hoje tem visita, tem muita visita hoje. Pode falar palavrão. E então, nós olhamos dessa forma. A gente sai daquela porta e acha que a gente está... Só tem pecador aqui, como se nós não pecássemos. A gente faz uma separação horrível. E não entendemos que somos de Cristo, somos regenerados, lutamos contra o pecado. Mas a gente não está encostando num leproso. Aliás, nós somos luz do mundo e sal da terra, é lá que a gente tem que estar. E o Espírito de Deus habita em nós. E o que contamina o homem não é o que eu como, não é o que vem de fora, não, é o que já está lá dentro, é o que sai da boca para fora. É isso que me contamina. O que me destrói, na verdade, é o que eu sou, não o que eu vou ter. Sabe qual é a nossa destruição? Nós mesmos, porque somos pecadores. A nossa destruição não é aquilo que a gente bebe, aquilo que a gente come, o que vem de fora para dentro. A nossa morte está em sermos o que somos e pormos para fora o que está dentro. É assim que a gente morre. É quando o pecado toma conta da nossa vida e nossas ações e reações estão ligadas ao que está dentro da gente, que é o pecado. Isso é terrível. E aí, alguém diz para você, você não pode ir naquele restaurante porque é consagrado, aquela comida. Não é o que você come, é o que está dentro de você. Perigo é você entrar lá e aquela comida ser abençoada e o teu bafo matar o cara. Porque é o que sai da sua boca. É verdade. Mas nós achamos que Satanás é um bicho. É um bicho que pula na gente. Sai daqui, sai daqui. É o que está dentro de você. É o que está aqui, ó. O Espírito de Deus habita em nós. E o pecado habita na nossa carne. Por isso que Paulo diz, eu estou lutando contra os meus próprios membros. Eu vejo nos meus membros aquilo que eu não quero. O bem que eu quero fazer eu não faço. O mal que eu não quero eu acabo fazendo. Então eu digo para você, onde é que está o pecado? Onde é que está o mal? Veio de fora? Não, está em nós. Se a gente olhasse para a trave no nosso olho, a gente não via o cisco no olho dos outros. A boa nova do Evangelho é que Cristo nos salvou. Bom, mas o nosso assunto de hoje, e hoje, gente, nós vamos acabar um pouco mais cedo, tá? Eu disse aqui para quem não tinha chegado,
Dia 4 nós temos a nossa assembleia e hoje eu tenho uma reuniãozinha do nosso conselho, 9 horas, então daqui 25 minutos a gente acaba. Isso é bom, que você não tem risco de, demorar quanto? Está falado, vai ter que acabar em 25 minutos. João 1, de 1 a 4, quem pode ler? Eu vou dar alguns textos aqui, queria que você lesse. João 1, de 1 a 4, e Colossenses 1, de 13 a 20, quem achou aí pode ler? Quem achou João 1, de 1 a 4? Abra o seu aplicativo. Olha, esse barulho a gente não ouve quase mais. Quando era garoto e o pastor... Não, quando o pastor falava assim, vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo... E os adolescentes queriam falar que era bom. Que achava primeiro. Hoje não. Hoje é... Você achou? Você não sabe ler? Língua portuguesa? Ah, tá. Alguém achou? Você achou aí? João 1, de 1 a 4? Então, pôr o microfone aqui. Como é que você chama? Guilherme. O que você vai cantar? Não. Vai lá. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Você falou verbo porque você é do Rio de Janeiro? Isso. De onde que você é? Eu sou de uma cidadezinha que chama Itaboraí. Itaboraí. Exatamente. Tá passeando aqui? Não, eu moro aqui. Você mora aqui? Legal. Que time você torce? Palmeiras. Olha só. Irmãos, isso aqui é que nem, o Palmeiras é que nem Igreja Universal, não vão ganhar o mundo. Vai lá. Bom, o brasileiro já ganhou, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada... Não, pera. Ele estava no princípio com Deus. O verbo Cristo estava no princípio com Deus. De onde eu parei? Não. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então Jesus já era Deus e já estava com Deus. Eu falo sempre isso, mas vale a pena repetir. Deus não era unipessoal, e de repente ele colocou um bebê na barriga da Maria, aí nasceu Jesus e ele falou, agora eu tenho um filho. Não foi Jesus que nasceu da Maria, foi a Maria que nasceu de Jesus, porque ele é antes de Maria. Isso é muito legal você compreender. Nós vivemos numa realidade existencial que tem tempo e espaço. A gente está preso ao tempo e ao espaço. Você não consegue se deslocar no espaço sem passar o tempo, por mais veloz que você seja. Nós estamos presos a uma realidade. Já viu aqueles filmes de ficção científica que para o tempo e as pessoas param? Porque só existe movimento através do tempo. É ficção científica. Jesus sempre existiu, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas olha que louco. Como é que João começa o texto? No princípio era o verbo. Mas é isso também que está escrito lá em Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Parece que João começa a reescrever, vamos agora reescrever o Gênesis, só que entendendo o que aconteceu lá. A terra era sem forma e vazia. Deus começa a mexer nessa terra. O Espírito dele... O Espírito? Já tinha Espírito. Pensei que o Espírito Santo tinha descido no Pentecostes, que era só o Pai, depois nasceu o Filho, e depois ele deu à luz o Espírito. Não. Sempre houve Pai, e sempre houve o Espírito. E o Espírito pairava sobre a face das águas. Ele leu... Guilherme, né? Guilherme leu que sem ele nada do que foi feito se fez. É que disse Deus, haja luz. Significa que tudo é criado através da palavra, e a palavra é o Filho, o Logos, o Verbo que se fez carne. O nosso Deus é o Deus que traz à existência tudo que existe, e que é trindade desde antes do tempo e do espaço. Alguém pode ler Colossenses 1, de 13 a 20? É um outro texto maravilhoso. Vamos lá, o Luiz vai ler aqui. Espera aí que eu vou pôr o microfone aí, Luiz. Quando é que você vai casar mesmo? Dia 25 de março. Atenção, rapazes, o Luiz vai casar, ninguém vai morrer solteiro, pode ficar tranquilo. É zoeira. É que eu gosto dele. Quer dizer, fazer uma piada dessa, o cara não gosta, né? Desculpa. Segundo em
Pergunta para mim, Sussu. Vai lá. A maravilhosa verdade é que Deus nos resgatou dos becos sem saída e dos caminhos... Não, que versão que é a sua? Não, a mensagem não é uma versão. Alguém tem uma versão? Eu gosto da mensagem. A mensagem não é uma tradução. A mensagem é uma paráfrase. E a gente perde... Ela é bonita, ela é poética, né? Ela é poética, mas a gente perde o sentido porque ela parafraseia, ela firula. Eu gosto de ler a mensagem. Desculpa, viu? Vai para o céu mesmo assim. Lá no céu você vai poder ler a mensagem. Alguém tem? Lê você não está lendo. Quem mais está com... Então, vamos ver na Bíblia de papel. Pronto, agora ele achou. Não vou até aí. Não é porque é de papel, nem porque você é visitante. É porque eles vão casar. Pois ele nos resgatou. Isso. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Legal, até aí. Vamos voltar um pouquinho. Tanto as no céu quanto as na terra. Aqui, ó. Aqui. Olha que legal. Ele é a imagem do Deus invisível. Se você fecha o teu olho para orar e imagina Deus como... Bom, ele é a imagem do Deus invisível. Jesus é a maneira como você deve, pelo menos, enquanto é humano nesse mundo de meu Deus, pensar em Deus. Foi o que eu falei um pouco domingo. Como é que você imagina Deus? Quem que você chama de Deus? Mas olha que legal. Ele é o primogênito da criação. Não, ele não é o primogênito da criação. Deus criou um monte de coisa. Ele veio nascer lá no ano zero, na barriga da Maria. Isso é o que você pensa. Para quem é eterno, ele não é antes, ele é sempre. Ele sempre existiu. Ele é o primogênito da criação. E nele todas as coisas foram criadas. Como João disse, sem ele nada do que foi feito se fez. E mesmo as coisas que você não vê no céu, na terra, tronos, principados, potestades, tudo foi feito por ele. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Por ele e para ele. Ele é alfa e ele é ômega. Tudo começa nele e termina nele. Nossa vida é para ele. Nós somos criados à imagem dele para vivermos para ele. Mas diz o texto que ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. As coisas se mantêm e se sustentam nele. Quem está vivo nesse mundo não está vivo porque está salvo em Cristo. Renegou a Deus, está morto, mas existe e se sustenta nele, porque ele nos sustenta. Apesar de termos pecado, era para a gente estar morto. Nos sustentamos nele, fomos criados por ele e fomos criados para ele e subsistimos nele. Por isso Paulo diz que dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Tudo está em Cristo, existe para Cristo e se sustenta em Cristo. E diz ainda o texto que ele é o primogênito dentre os mortos. Não, ele não é o primeiro que morreu. Morreu um monte de gente antes de Jesus. Não, ele foi o primeiro, porque ele morreu sempre. A eternidade não é um tempo que passa devagar. Eternidade não é um tempo que nunca acaba. Eternidade é um lugar que não tem tempo. Eternidade é um lugar que não tem coisas que passaram, coisas que estão e coisas que virão. Eternidade é o lugar do sempre. Moisés recebeu uma revelação de Deus que ele não entendeu o que era. A gente vai entender hoje. Como é que é o seu nome, Senhor, quando eu for falar com o faraó? Meu nome é Eu Sou. Que nome esquisito para ser escolhido. Quem era sua mãe que escolheu Eu Sou, pronome Eu Sou? Eu Sou significa que eu não era e eu não serei.
significa que eu sou o que sou e sempre sou. Não há tempo, não há antes e não há futuro. O Deus que cremos é o Senhor, que sempre existiu e sempre existirá. E apesar de estar conosco dia a dia no meio do nosso tempo, Ele está fora do nosso tempo e assiste o começo, o meio e o fim. Mas Ele é eterno, infinitamente maior do que o que está no começo e o que está no fim, porque Ele é sempre. Esse é o estado da eternidade para onde a gente vai. O Deus que cria é o Deus que sempre existe, sempre foi trindade. Cria o tempo e o espaço, tem começo, meio e fim. Mas tudo foi feito por Ele, foi feito para Ele, subsiste nele. Alguém lê Apocalipse 13:8, que é o próximo texto. Quem pode achar aí? Apocalipse 13:8. Vai, Priscila, aperta o botão, é para aparecer lá. É Hebreus, não, Hebreus 1:4, desculpe. Hebreus 1:4, é isso? Eu não estou vendo aqui lá. 1 a 4, o meu óculos tem que ir. E depois, pode abrir alguém também em Apocalipse 13:8, que também a gente vai ler. Quem que achou aí que pode nos ajudar? Não posso, de novo, as pessoas vão ficar chateadas de 2 vezes. Quando você levantou a mão, já falaram aqui, ó, de novo. Entendeu? Na igreja as pessoas reclamam muito. Se ajeita aí, irmã. Vamos lá. Hebreus, onde mesmo, perdão? Hebreus 1, de 1 a 4. É que eu fiquei com 13 na cabeça. Vai lá. Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. E agora? Antigamente era com os profetas, e agora? Mas nesses últimos tempos, Ele nos falou por meio do Seu Filho. Foi Ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas e foi por meio dele que Deus criou o universo. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa. E depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se no céu, do lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. Meu, que incrível isso. A gente agora está vendo Jesus, porque Deus falou com a gente, nossos antepassados, pelos profetas, aos nossos pais. Mas agora, a gente tem o Emanuel, o Deus conosco. Agora é através dele, ele é a imagem de Deus, perfeita. O Deus que cria todas as coisas e que é eterno. Agora para pensar comigo, irmão, para não dar um nó na nossa cabeça, falta 12 minutos para a gente acabar. Se Deus é eterno, e fora do tempo vê começo, meio e fim, como a gente, imagina, na nossa grandeza, vê uma formiga saindo dali, já sei que ela vai chegar aqui. Eu consigo ver o tempo dela, eu consigo ver o futuro dela e o passado. Multiplica isso por um infinito. Deus enxerga toda a nossa vida. Você acha que Deus não sabia que Adão iria pecar? Lógico que sabia. É porque Adão estragou tudo, né? Sim. Mas Deus tinha que criar o homem livre, né? Aliás, quando a gente fala livre-arbítrio, talvez só sirva para um cabra nessa terra. O Adão e a Eva. Porque de verdade, eles não tinham o pecado na sua carne como a gente tem. Que a criança derruba o vaso, quem quebrou? Não sei. A mentira, ninguém ensinou ele a mentir. Está dentro de nós. O Adão não nasceu com isso. E Deus passeava por ali. E Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal e disse, você não pode tocar, que se você tocar, você vai morrer. Tem gente que diz assim, poxa, Zé, mas Deus poderia não ter colocado essa árvore. Agostinho diz que se não houvesse a árvore do bem e do mal, nós seríamos escravos da virtude. Nós seríamos escravos da virtude. A gente não ia poder conhecer o mal e não íamos poder escolher por Deus. O amor de Deus é uma coisa imensurável. Porque alguém que te cria e te dá a chance de negá-lo e morrer, para que depois você ofereça o seu amor e a sua graça. A glória de Deus é muito maior do que a gente pensa. Porque além de nos criar e isso ser glorioso,
ainda se entrega por nós, sendo nós ainda pecadores. O tamanho da nossa culpa não é pela mentirinha que nós falamos ontem, ou porque a gente fez tal coisa no trabalho, é porque nós nascemos em pecado, a nossa vida é em pecado. E somos separados de Deus, não fosse Cristo. Apocalipse 13:8, quem achou? Você pode ler? Como é que você chama mesmo? Cláudia. Vamos lá, Cláudia. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Isso é muito doido, né? O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Bom, é que para Deus, que está na eternidade, que não tem ontem nem amanhã, Ele sempre é. Para nós que estamos passando pelo tempo, tem os dias, mas para Deus, sempre é. Não tem ontem, não tem amanhã. Cristo, para nós, foi crucificado no meio da história. Mas para Deus, quando Ele cria o homem, Ele já é um sacrifício pelo homem. Na eternidade, fora do tempo. Você consegue entender isso? Não? Consegue não? Deus não precisa esperar para se sacrificar, porque para Ele o ontem e o amanhã é como a mesma coisa. É a mesma coisa que o Deus que cria já se sacrifica pelo homem. É por isso que a gente vive aqui nesse mundo, sustentados nele, nele subsistimos, pelo sacrifício dele. Muita gente está viva nesse mundo e não sabe por que está viva, ela está viva por Cristo. Deveria reconhecê-lo como Senhor, porque isso aqui tem fim e a vida é eterna. Só que ela seria eterna para Ele e não para a perdição. Quando a gente fala de cosmovisão cristã, a gente tem que entender de onde a gente veio. Porque a pregação dos dias de hoje é que você tem que ser feliz aqui. E não tem nada errado de você ser feliz aqui, tá? É que você tem que prosperar aqui. E não tem nada errado de você dar certo aqui. O problema é que as pessoas vivem por essas coisas. E Deus serve para isso. O mundo está caminhando para um colapso e para o fim, e a gente está preocupado com o que a gente vai viver aqui, e não olhando para a eternidade, que é infinitamente mais do que o que a gente vive aqui. Eu dei um exemplo há uns 3 meses atrás, numa pregação. Imagina que você estivesse numa viagem de avião. Alguém já viajou de primeira classe aqui? Eu tive uma vez na vida essa oportunidade, irmão. Foi um negócio que eu não acreditei. Eu comprei uma passagem daquelas B3 que chama, de uma pessoa que é funcionária, e paguei, não era, a passagem você ganhava, né? Você pagava só a taxa de embarque. Fui eu e a Blanche, era deitado, assim, mas uma coisa fantástica, né, irmã? Traz aquele vinhozinho, a comida separada, traz champanhe, toalhinha quente, vem escova de dente, é tudo, um DVD só para você, era um negócio fantástico, fantástico. Imagina que você está num avião, viajando daqui para a China, 345 horas de voo, viajando na Chicken Class. Sabe a Chicken Class? É lá no fundo, apertado, sabe? Travesseirinho com cheiro de mofo, e você já com as tuas pernas inchadas. Daqui a pouco, a turbina estoura e o avião começa a cair. Começa a cair. E aí, todo mundo desesperado, porque o avião está caindo. Mas a aeromoça vem para você lá no fundo e fala assim: aproveita que os caras correram, vão para a primeira classe. Como você se sentiria? Esses são os evangélicos do século presente. Que o avião está caindo e o cara está orando para ir para a primeira classe. Amigo, que tem louco? Acorda, mano. O mundo jaz no maligno. E o Senhor nos chamou para a vida eterna. Louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que você está juntando? Para quê? Que bobeira você ir para a primeira classe. Você vai cair igual a todo mundo. O cristão é aquele que entende que é criado a partir do eterno. E a sua vida se sustenta nele. E é para ele que ele vai. Que ele é a boa criação de Deus, como todo o mundo e todo o cosmos, e que a partir da queda se começou a se degenerar,
e caminha para a morte, a não ser por causa da redenção do Cristo que morreu por nós antes da fundação do mundo, que se entregou por nós. Portanto, a salvação não é uma coisa que porque eu sou bonzinho ou faço alguma coisa Deus me salva. Foi Ele que me salvou. Não é um mérito meu, é do Cristo, é da cruz. E eu olho para esse mundo e eu vejo a compaixão de Deus, que sustenta a sua criação, no amor do seu sacrifício. E a gente não consegue render a Ele glória, porque a gente está na chicken class. E aí, fazemos competição de crente sobre quem tem mais testemunho e quem tem menos, porque tem mais poder e menos poder. E o avião, piloto pulou de paraquedas já, né? Hoje, a gente nem foi até o fim do texto da criação. Na semana que vem a gente vai ler mais alguns textos sobre isso. Eu queria deixar bem fundamentada a ideia que nós somos dele, que nós partimos dele, e nós vivemos dele, por ele, para ele, e nós, em tudo que fizermos, temos que ter a consciência que tudo pertence a ele. Você não dá oferta para Deus, porque nada é nosso. Não existe nada dentro desse lugar e nem nesse planeta, nada que esteja aqui, nem nós que não viemos de Deus. Porque tudo isso aqui, ó, é matéria que estava na terra. É minério, é ferro, é calcário, sabe? São metais. Tudo que você vê nesse mundo, inclusive o ser humano, veio dele. É que a gente se apropria e fala, agora é meu. Eu acho que até vou te oferecer, Senhor. E ele fala, obrigado por você me dar o que sempre foi meu. É pai quando recebe presente no dia dos pais, que os filhos trazem a mulher, mas o cartão que passou foi o seu, e é você que vai pagar. Não é? Sim. Mas nós nos achamos muito, porque eu estou dando uma oferta. Não. Tudo é dele. Compreender que somos dele, criados por ele, baixa bem a nossa bola. Põe o nosso pezinho no chão, nosso joelho dobrado, para dizer, obrigado, Senhor, tudo é teu. E obrigado pela vida que eu tenho. Obrigado pela chance de eu estar aqui e poder contribuir para tudo que o Senhor está fazendo, que na verdade, como Davi disse, o que eu dou, eu te dou das tuas mãos, porque foi o Senhor que me deu primeiro. Obrigado pela vida. A minha resmungação com Deus, eu sou um cara que resmungo muito, diminui. Porque eu falo, obrigado, Senhor. Era para eu estar morto no meu delito e pecado, mas o Senhor me amou primeiro. O Senhor me alcançou quando eu estava perdido. Né? A tua graça é maior do que a vida. Eu estou com espinho na carne, mas a tua graça me basta. Não que eu não veja Deus agir, claro que sim. Aliás, a gente deve ter muito testemunho aqui de gente que dizendo, Zé, você não sabe o que Deus fez na minha vida. Eu acredito que sim. Eu creio que sim. Na minha também Ele fez muitas coisas. Mas o que significa amar uma pessoa? É você gostar das coisas que ela faz para você ou de quem ela é. Gostar das coisas que ela faz para você, o que ela tem, chama-se golpe do baú. Não é verdade? Eu vou na igreja para Deus me dar... Você está mal, tem que ir para a igreja para Deus dar alguma coisa. Eu vou lá, porque o que Ele dá? Ele dá muita coisa, porque quinta-feira é a festa do não sei o quê, é o culto do poder do não sei o quê, dia do carro. Então era lá que eu vou. Eu vi o pastor lá com atrás dele que tinha quadra, tinha aquilo que eu quero. Vai lá, porque lá que você quer. A igreja virou um balcão de negócios, onde eu dou alguma coisa e recebo no pacote ali, no balcão do pacote. Mas, apesar de Deus fazer coisas maravilhosas na nossa vida, milagres, livramentos, eu não o amo pelas coisas que Ele faz. Porque, para dizer a verdade, nós somos assim. Nossos pais fizeram muitas coisas por nós. Mas você não ama seu pai porque ele deu a bicicleta ou porque ele te deu o carrinho. Apesar de ele ter te dado. Você ama porque ele é seu pai, porque ele te deu vida. É por isso que nós amamos a Deus. Amém? Ele nos criou, Ele nos deu vida. Ele nos criou e nós morremos, Ele nos redimiu. E nós somos dele. Amém? Comece sempre a enxergar tudo que você enxerga como um cristão, partindo do pressuposto que tudo é dele, por ele, para ele. Ele é eterno, nós pertencemos a Ele
e nossa vida é devida a Ele. Amém?